Bom dia. Semana passada nós demos uma primeira aula introdutória sobre uma série que já começamos ela lá no primeiro semestre, quando apresentamos uma definição sobre culto. E vamos, nos próximos finais de semana, apresentar outras resoluções bíblicas para a igreja atual. Então, as circunstâncias elas são mudadas constantemente, e os relacionamentos, decisões, temos que tomar decisões o tempo todo, e as circunstâncias mudam e as tomadas de decisões também mudam. Tem uma frase que é muito legal que diz assim que quando eu achei que tinha todas as respostas, a vida mudou todas as perguntas, e foi mais ou menos o que aconteceu esse ano com a pandemia. Muitas coisas precisaram ser repensadas e rediscutidas. E a ideia é nós apresentarmos conceitos, resoluções, coisas que não negociamos, coisas que são alicerces na hora de tomar qualquer tipo de decisões. Semana passada nós demos de onde partimos, como é que nós chegamos a essas conclusões, como é que chegamos a essas definições, a esses conceitos, o que usamos como base, de que fonte bebemos, e apresentamos isso a semana passada. Os irmãos lembram bem aonde que nós recorremos, onde que nós vamos para produzir esses conceitos, essas ideias? Quem estava aí semana passada? Frisamos repetida vez. Aonde que nós vamos? Aonde que nós vamos para pensarmos a vida, para interpretarmos tudo à nossa volta? A vida é isso, interpretar constantemente o que está acontecendo à nossa volta. Hoje nós vamos apresentar uma versão mais completa sobre o que é vida. Aonde que nós vamos para definir o que é vida? O que é família? O que é culto? Para onde vamos? Alguém? Não. Para o princípio. Gênesis também. Para o princípio, nós vamos para o princípio. Aonde que nós encontramos esse princípio? Qual a única possibilidade que a gente tem de saber o que Deus planejou, o que Deus estabeleceu para o mundo criado? Porque tudo que existe de modo sobrenatural. Nada é natural, tudo é sobrenatural. A gente mistifica um pouco a coisa, mas tudo é sobrenatural. Tudo passou a existir porque Deus disse haja. Deus mandou existir e passou a existir de modo sobrenatural. E como que nós sabemos como deveria ser a vida nesse mundo criado, como que Deus estabeleceu que o homem deveria se relacionar com o próximo, com ele, com a natureza, com o universo criado? Como que nós sabemos? Aonde que nós sabemos o ideal de Deus para essa vida? Onde nós encontramos? Através das Escrituras. Através das Escrituras. Então, se não fosse as Escrituras, nós nunca saberíamos qual é o padrão divino, qual é o caminho de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos nas Escrituras para encontrar esse padrão de Deus, esse caminho de Deus. E esse caminho foi revelado lá no princípio, lá no Gênesis, lá no Éden. Agora, esse padrão divino, ele é possível de ser vivido hoje? De ser alcançado? Não, não é. Ele não é possível de ser alcançado. O que isso significa? Significa que a partir de Adão e Eva, quem que está reprovado? Todos. Todos estamos encerrados aí, todos estamos reprovados. Ninguém está aprovado, não existe essa família perfeita, esse crente perfeito, nada. Todos estão reprovados a partir de Adão e Eva, todos passam a seguir o seu caminho, toda a sua inclinação é para o mal, essa é a linguagem bíblica. Então, no princípio, Deus estabelece um padrão de como o homem deve viver, de quando o homem deve se relacionar com Deus, principalmente com o próximo, com toda a natureza criada. Esse padrão ficou lá no Éden, esse caminho de Deus ficou lá no Éden. Ele é inalcançável e nós só sabemos dele porque as Escrituras nos revelam. Então, se não fosse o Antigo Testamento, se não fosse o Novo Testamento, nós nunca saberíamos qual é o caminho de Deus para a nossa vida. Estaríamos no mato, estaríamos ruim. Mas apesar desse padrão não ser possível, Deus aceita o nosso constante esforço em caminhar na direção dele, em buscá-lo. Então, esse padrão está lá em cima, inalcançável, inatingível. Nós estamos bem mais aqui embaixo. Mas nós caminhamos na direção dele, constantemente. E Deus aceita essa nossa disposição de caminhar na direção dele. Isso significa que nós temos
aprovação diante de Deus? Não, não temos aprovação diante de Deus. O nosso caminho é do homem, não é o caminho de Deus. Nós buscamos o caminho de Deus, mas não conseguimos. E se não fosse por Jesus Cristo, estaria ruim. Se não fosse por Jesus Cristo, estaríamos ruim. Então foi mais ou menos isso que falamos semana passada. Deus tem um padrão divino, esse padrão é inalcançável, as Escrituras nos revelam esse padrão e nós devemos persegui-lo, buscá-lo constantemente. Acho que deu uma passada aí. Não sei se acompanhou os slides lá. Ficou alguma dúvida da semana passada? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer corrigir alguma coisa? Ou a gente pode partir para a resolução de hoje? Alguém? Esqueci alguma coisa? Acho que não. Só para então a gente recapitular aí os PowerPoints que estão ali. No princípio, Deus estabelece tudo o que o homem deveria fazer a respeito de sacerdócio, família, povo, trabalho, cultura, sociedade. Mas há a queda, e a partir de Caim, você vê essa parte de baixo aí em cinza, né? Até Lameque, há um segundo padrão, em que o homem começa a desenvolver essas coisas, mas à sua própria maneira, fugindo de Deus, para longe de Deus. Então Deus está nessa direção, o homem vai para outra direção. E assim, Deus então enviou o dilúvio, para recomeçar, a gente poderia dizer isso entre aspas. E o padrão de Deus é preservado, pelo menos da maneira do que é possível, através da família de Sete, até que chega em Noé. Noé e sua família passam pelo dilúvio, e Deus recomeça todas as coisas a partir deles. E aí, no próximo slide, nós vimos para onde eles foram. Então, nós temos a repovoação de todo mundo conhecido, através dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e eles fundam as regiões ao redor e depois vão se espalhando para além disso. Pode passar, Sara? Isso, pode passar o próximo. E aí nós tínhamos uma ilustração aí que conta um pouquinho a respeito dos descendentes de cada um deles. Vale a pena depois dar uma olhada, é interessante ver os nomes, as nações que são geradas a partir de cada um deles. A mais importante aqui é os descendentes de Sem, de onde vem Abraão, e antes Hebron, e daí os descendentes de Sem são chamados de hebreus, e lá na frente, anos mais tarde, Abraão nasce dessa linhagem, então é um hebreu, descendente de Hebron, e ele é chamado de uma terra pagã, de um povo pagão, provavelmente era pagão, e Deus o traz para si, e Deus promete a terra de Canaã para ele, e a gente conhece o restante da história. Essa terra, depois de indas e vindas, se torna a terra de Israel, sob o reinado ali de Davi, e Salomão é onde ela expande mais. Mas mesmo assim a gente percebe que quanto mais o tempo passa, menos os homens conseguem cumprir o padrão de Deus, e não só menos conseguem, menos querem obedecer e voltar ao padrão de Deus. Eles acabam criando o próprio caminho. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de se retornar. Estragos são causados ao longo do percurso, que são irreversíveis. Por exemplo, lá no princípio, eu vou dar o exemplo do casamento. Deus estabeleceu o casamento entre homem e mulher, nós falaremos isso a partir, eu acho, de semana que vem, ou na outra semana, sobre o casamento. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O casamento era para ser isso. Lá no princípio. Aí nós temos o próximo, pode passar, Sara. Na época de Noé, a coisa já não era como era no início. Porque na época de Noé você já via, por exemplo, Lameque, que foi um descendente de Caim, ele tomou 2 mulheres para si. Na época de Noé, os homens começaram a tomar várias mulheres para si, ter haréns de mulheres, provavelmente os poderosos da época. Então aquele padrão de Deus lá no início já foi quebrado e já foi desvirtuado. E quanto mais o tempo passa, piora. Com Noé vai recuperar, vai voltar ao normal. Não, não volta. Porque na época de Abraão a situação já está pior. E você lembra a história de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, quando ele é chamado, e ele é o pai da fé, ele obedece, ele crê. No próprio capítulo mostra ele indo para o Egito, fugindo da fome, e entregando a sua mulher, falando que era sua irmã, para o faraó lá.
com medo de ser morto. Então, um homem, para preservar sua vida, entrega a sua mulher para ser, talvez, violentada ou se tornar mulher de um príncipe, um rei ali no Egito. Então, era o padrão que ele conhecia. Você vê aonde ele já está distante daquele ideal divino. O tempo passa e vem Moisés. E quando chega em Moisés, a situação já foi de mal a pior. E ali havia divórcios, havia novos casamentos, principalmente pela parte do homem. Os homens faziam festa, literalmente. E ninguém colocava limite. Foi o que eles aprenderam dos cananeus, foi o que eles aprenderam dos egípcios, porque ficaram 400 anos como escravos no Egito. E eles já estavam fazendo essas coisas. E Moisés chega e fala: o que a gente faz agora? Não dá mais para vocês voltarem e viverem como antes de se divorciarem, antes de recasarem com várias mulheres, como nós fazemos? Ele diz: então parem aí, não avancem mais, parem de fazer isso. E ele regula o que acontecia. Mas de novo, ele regula olhando para o princípio. Deveria ser assim, não é possível, o que é possível? Vamos fazer o que é possível. Mas reconhecendo que não conseguimos mais voltar ao princípio. O tempo passa e a gente sabe que o povo não guarda a lei, o povo quebra a lei, por isso é castigado, é disciplinado, vai para o exílio. Entramos no Novo Testamento e de novo no Novo Testamento as coisas voltaram a acontecer piores do que eram na época de Moisés. Eles divorciavam agora por qualquer motivo. Queimou o pão asmo, já era um motivo para o homem se separar da sua mulher. Outros diziam: não, é só se ela te trair, aí você pode se separar. Mas as duas vertentes assumiam: pode separar, dependendo do motivo pode casar de novo, faz o que você quiser. E eles perguntam para Jesus: é possível isso? Qual que é o motivo que legitima o divórcio? Jesus diz: o que diz a lei? Aí eles dizem: Moisés deixou. Aí ele diz: tudo bem, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está fazendo? Moisés tentou regular uma coisa que já estava ali na realidade dele. E ele diz: Moisés permitiu isso por causa da dureza do seu coração. Ou seja, ele já está assumindo: o divórcio, esses novos casamentos acontecem por causa da dureza do coração do homem. É porque ele quer seguir o caminho dele. E aí o que a gente faz? A gente tenta colocar limites, mas não foi assim que Deus queria que fosse. Então Jesus volta para o Gênesis, dizendo: o que Deus uniu, o homem não separe. Ele se refere, ele está aplicando o Gênesis. E aí, se a gente considerar os nossos dias hoje como igreja, piorou, né? Piorou. Hoje a gente só não tem uma parcela da comunidade evangélica entregue a esse tipo de desvio, né? Nós temos pastores, nós temos líderes de igreja, nós temos pessoas que são líderes de denominações, que já estão no segundo, terceiro, quarto casamento, e legitimam a sua postura, usando a Bíblia. E talvez a palavra de Jesus seria: não foi assim desde o princípio, não era isso que Deus queria. Então, quando nós estamos olhando para a história, o homem está indo cada vez para mais longe de Deus. Aí Jesus vem para trazer o homem de volta ao caminho do princípio. E essa volta não é uma volta para o Éden, é um caminho para além do Éden. É um caminho para a nova criação, que vai ser melhor do que o jardim do Éden. Então, qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é estudar todas as passagens bíblicas, à luz do seu contexto, tentar entender o que os autores queriam dizer, mas reconhecer que eles faziam o que era possível, porque o que deveria estar acontecendo era voltar ao princípio. E Jesus nos manda voltar ao princípio. As situações é que não dá para consertar mais. O divórcio já aconteceu, um novo casamento já aconteceu. E o que Jesus diz? Então, fica aí. Para aí. Não produza mais um erro, produzindo mais um divórcio. Fique casado com essa pessoa. Mas o que eu faço com o primeiro casamento? Já não dá mais para refazer. Para aí. Um jovem está vendo tudo isso e ele aprende. E ele entende: não era isso que Deus queria desde o princípio. Que Deus queria que eu me casasse com uma pessoa e ficasse com ela para o resto da minha vida. Então, tudo isso é muito prático para a gente. Né? Tanto para aqueles que já estão num caminho irreversível, a graça e misericórdia para essas pessoas, e também a graça e misericórdia de Deus para aqueles que ainda não trilharam esse caminho, para que aprendam, para que não tomem decisões precipitadas, impensadas. Eu usei o tema do divórcio, novo casamento, porque é muito atual, né? Mas a gente poderia ter usado qualquer outro aqui. Então, essa é a dinâmica. Então, nas nossas aulas, nós vamos sempre tentar voltar para o princípio.
Vai chegar um momento que a gente vai falar, não, mas lá é inatingível, não dá para fazer. Tá. Então a gente vai parar talvez ali em Moisés e falar, então vamos falar o que Moisés mandou. Vamos fazer o que Moisés mandou. Mas a gente não pode dizer, tá, o que Moisés mandou era o que Deus queria no princípio. Não, ele fez o que era possível. O ideal seria voltar no princípio, mas talvez não dê, então a gente para aqui mesmo. Mas reconhece que não é o ideal. É o que a gente faz, é o possível. Uma das conversas que a gente tem sempre nas reuniões de presbíteros é que a gente tem que pastorear. Então, se a gente diz, olha, tudo aquilo que está em desacordo com o princípio, nós vamos excluir da igreja, ou nós não vamos receber nessa igreja. Talvez chegue aqui um casal divorciado, recasado, os dois estão recasados. E aí nós dizemos, então não tem espaço para vocês aqui, porque isso não faz sentido na nossa teologia. Esse casal se crê em Jesus e talvez não sabia o que estava fazendo quando fez, ou sabia e mesmo assim fez, mas agora está arrependido e não sabe o que fazer. O que a gente faz? A gente quer buscar Deus. Esse casal talvez vai continuar buscando a Deus. Talvez não aqui mais, porque aqui nós fechamos as portas para eles. Mas eles vão em outro lugar, porque é outro lugar que vai recebê-los. Talvez equivocados teologicamente, talvez equivocados na prática, mal pastoreados, mal cuidados, mas eles querem buscar a Deus. Então nós lidamos com essa tensão o tempo todo. Nós temos que cuidar de vidas, e se Deus trouxe uma vida que está interessada em ser cuidada, nós temos que cuidar dela, nós temos que pastorear. Mas nós vamos pastorear reconhecendo, isso aqui não era o que Deus queria. Você entende isso? Entendo. A igreja entende isso? Entendemos. Mas nós temos que cuidar de vidas. Temos que cuidar. Há coisas irreversíveis. Então, porque isso aconteceu, algumas coisas não podem mais acontecer na sua vida. E de fato, a gente sabe que não dá para acontecer. Por exemplo, um casal que teve seus filhos pequenos, se divorciou, os dois seguiram rumos diferentes, casaram com outras pessoas. Não dá para esse pai que agora está com uma outra mulher, com filhos com essa nova mulher, e dizer, eu queria criar os meus filhos como antes, eu queria eles dentro de casa o tempo todo. Não dá. É irreversível. Como que você vai fazer isso? Você vai trazer a outra mulher para... Não dá. Não dá para fazer isso mais. Então você vai fazer o que é possível. Vai tentar cuidar do seu filho, criar o seu filho dentro do possível. Então esse é só um exemplo. É isso que nós estamos tentando produzir juntos. E é nesse sentido que a gente quer conduzir a igreja. Não é dizer, olha, agora está liberado, pode fazer o que você quiser. Não, pelo contrário, é dizer, nunca esteve liberado isso aí. Olha para o padrão no princípio. Mas já que chegou até aí, para aí. E vamos lidar com isso a partir daqui para frente. Tentando fazer a vontade de Deus daqui para frente. Não sei se ficou claro, se vocês querem acrescentar ou se vocês querem fazer alguma pergunta sobre essa ideia. Antes do Gil concluir, ele vai só condensar tudo. A gente, por conta das tensões teológicas que nós vamos ter de lidar aqui, nós não queremos provocar confusão. Especialmente com... primeiro, nós não queremos gerar uma má impressão nos irmãos que não estão podendo estar aqui, porque assistir a aula aqui presencial é uma coisa. Poder levantar a mão, fazer perguntas, não entendi isso. Assistir de casa, com as coisas para fazer e ouvir, opa, peraí, eles estão a favor desse negócio, não pode mais, e são hereges e tal. Então assim, o que nós estamos propondo é, ouçam tudo, dialoguem, façam perguntas, tenham certeza de que entenderam. E se nós estamos indo para longe da Escritura, nos tragam de volta. O que nós estamos tentando é honestamente lidar com a Escritura e aplicar aos nossos dias. Por conta disso, a gente sabe que, às vezes, como está no YouTube, as pessoas podem pegar um trechinho, cortar só o trechinho, falar só, tá vendo, olha, eles estão dizendo isso lá no Imperial. E nós queremos preservar os nossos membros, são os mais, com quem nós mais nos importamos, os que não estão aqui, mas nós também queremos nos preservar de arranjar encrenca com outras igrejas que talvez pensem diferente da gente. Igrejas aqui de Atibaia está cheio de igreja, né? Então, por conta disso, se algum pastor de outra igreja vier, semana passada tínhamos um pastor aqui, ele vai assistir às aulas, e se ele tiver dúvida, vai conversar conosco. Mas nós queremos evitar esse conflito.
Por conta disso, os vídeos que vão para o YouTube na EBD agora cedo, estão sendo gravados, não é ao vivo. Então esse vídeo que está sendo feito agora vai ao ar no domingo que vem, pela manhã. E eles ficarão apenas uma semana após o lançamento. Então, domingo que vem, esse vídeo vai para o YouTube. Vai ficar uma semana até o próximo. Ele fica ali, você pode assistir. Depois disso, a gente não vai excluir ele do YouTube, a gente só vai torná-lo privado. Então ele vai ficar guardado lá. Caso um membro da igreja queira assistir a aula, é só falar, eu gostaria de assistir a aula, a gente vai mandar o link para você assistir. Mas não vai ficar disponível na internet, assim, aberto para todos. Então vai ficar aberto para os membros terão acesso a qualquer momento. Mas não para quem entrar no canal no YouTube lá e zapear e achar e ser meio desavisado, né? Pegar um trecho do nada e construir toda uma visão da nossa igreja só com base em uma declaração que a gente faz. Né? Fizeram isso com Jesus, quanto mais com a gente, né? Interpretar fora de contexto. Tudo bem? Então, se você quer rever, você vai poder rever a qualquer momento. Mas aberto no YouTube só por uma semana e depois, se quiser rever, basta nos procurar, a gente vai mandar o link para você. Tudo bem? Acho que é preciso tomar um pouquinho de cuidado também na hora de sair reproduzindo o que a gente discute aqui. Assim, várias pessoas já me perguntaram assim, quais outras igrejas que pensam assim, como a gente está pensando agora, ou como vocês estão pensando, qual é a referência de outra igreja e tal. Então, não tem. Eu, particularmente, não falo por eles, mas eu, particularmente, contrabalanço o que penso com uma igreja de Brasília, com uma igreja de São José dos Campos, com outras 3 igrejas nos Estados Unidos. Uma ideia ou outra. Então, são nesses 5 lugares que eu comparo alguma coisa, como penso, como funciona na prática. Agora, tem uma outra igreja que pensa esses assuntos que vocês vão falar aqui desse modo? Não conheço. Então, pode ser que dê resenha, pode ser que o pessoal fale assim, lá na igreja eles estão dando uma EBD que fala assim, assado. Aí o pessoal vai falar assim, que loucura que é isso, de onde eles estão tirando isso não tem nada a ver. Por exemplo, em algum momento nós vamos dizer aqui que o solteiro não deveria ter emprego. Todo solteiro deveria trabalhar, mas o solteiro não deveria ter emprego. Aí o pessoal vai falar assim, que loucura que é essa, a Bia estava desesperada querendo trabalhar, conseguiu um emprego. Queria porque queria trabalhar, aí tem um monte de gente também querendo trabalhar, e nós vamos dizer assim, todo solteiro deveria trabalhar. Mas emprego, não, solteiro nenhum deveria ter emprego, só casado deveria ter emprego. Bom, que estupidez que é essa? Como que é isso, que solteiro não tem que ter emprego? Pois é, nós vamos chegar lá, vamos tentar explicar essas coisas, e muitas outras coisas. Então, por isso que o vídeo vai ficar aí restrito, e por isso que preciso tomar um pouquinho de cuidado na hora de repassar essas loucuras aí. Honestas, loucuras honestas. Nós estamos tentando lidar com o texto. E não, como nós falamos já nas EBDs anteriores, não pegar simplesmente o que sempre foi feito e dizer, então, pega o que sempre foi feito e vamos continuar dando sequência. Mas às vezes o que sempre foi feito não é bíblico. É simplesmente cultural, é simplesmente pragmático só. Faz porque funciona. Não dá para a gente lidar com as coisas assim. A gente tem que olhar para a Escritura e ter base bíblica para aquilo que a gente vai fazer. Então, todas essas ideias, Gideon já vai, ele é polêmico, ele quer polemizar, já joga logo essa. A gente só vai falar isso, gente, daqui 3 semanas. Vocês vão ficar aí 3 semanas com esse negócio na cabeça, que jovem. Tinha que falar essa, né? Bom, então assim, a gente está tentando lidar com o que é o jovem à luz da Escritura, não com o que é o jovem à luz de Karl Marx, à luz da reforma protestante, o que é o jovem à luz do teólogo que você mais gosta. Não, esses caras podem contribuir com alguma coisa, mas a interpretação deles, nós vamos olhar para o que é o jovem à luz da Escritura e à luz do princípio que Deus queria que o jovem fosse. E com isso a gente vai ter muito conflito. Nós temos com o nosso coração. Poxa vida, acreditei assim sempre e agora o texto diz que é o contrário. Pois é, temos de ser honestos com a palavra de Deus. Então eu acho que o nosso maior exercício é de honestidade. Nós queremos ser honestos com os textos bíblicos, né, e com os temas. A irmã Rosa quer falar? Tem microfone, Abner? Então vai o seu lá. Só uma palavrinha.
Só uma palavrinha para não ficar remoendo até daqui 2 semanas ou 3 semanas. É que a palavra de Deus e todos os ensinamentos são loucura só até o dia que a gente não compreende. O nosso alvo é tentar compreender a Escritura. Então, essa é a ideia. Antes do nosso intervalo, o Gil pode voltar, Gil. O Gil vai só finalizar, vai colocar a cereja no bolo, recapitulando a última aula, com as conclusões aí. E aí nós vamos para o nosso intervalo. Bom dia a todos. Antes de eu poder fazer a conclusão, pensando naquilo que a irmã Rosa falou, antes de conhecer o padrão de Deus, antes de conhecer as Escrituras, eu comecei a ler. Deus, Ele transformou meu coração, eu me rendi aos pés do Senhor. Eu comecei a ler a Bíblia e chegou num trecho onde falava sobre casamento. E lá fala que uma vez que você casa, você não pode casar de novo. Isso é contra o padrão que Deus estabeleceu lá no Éden. E eu entrei em parafuso. Falei, não, mas eu vejo as pessoas aí afora largando um e casando com o outro por qualquer motivo, ou sem motivo algum. E aí eu perguntei ao meu irmão, ele falou, então, essa é a nossa batalha. É a gente voltar ao que as Escrituras determinou, a que Deus determinou. Então, esse é o nosso desafio. Aí ele falou para mim, esse é o seu desafio. Você fazer o que Deus está mandando você fazer. Então a gente tem que voltar às Escrituras. Então qualquer assunto que a gente poder trabalhar aqui, ou qualquer assunto que o irmão, que a gente não trabalhou aqui, mas vai de encontro às Escrituras, você tem que olhar para as Escrituras, voltar para as Escrituras. O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto, ou aquele outro? Porque fulano, beltrano, ciclano diz isso e outro interpreta desse jeito. Tá, mas aí são interpretações deles. E a Bíblia? A gente tem que seguir esse padrão. E a gente tem que voltar a ele sempre. Porque foi o que Deus determinou. Não é escolha nossa. Não é algo novo nosso, não é algo que a gente está revelando aí e a gente está reescrevendo a Bíblia. Não, não é isso. É voltar às Escrituras. Tudo bem? Ok, a gente vem trabalhando aí em cima de quatro pontos aí. Eu vou só ler aqui e a gente vai concluir. É que Deus determinou o padrão. Isso foi revelado lá no Éden. Então a gente tem que pensar nisso. Qualquer problema que a gente for resolver aí, olha lá como era no princípio. É o que eu tinha falado antes, né? E por causa da queda, esse padrão, a gente vai para o segundo ponto ali que a gente viu, que esse padrão ele é inalcançável por causa da queda, né? A doença chegou ali no nosso coração e por causa disso a gente não consegue mais alcançar o padrão que Deus estabeleceu. Como deveríamos viver? Isso foi quebrado e a gente não consegue mais chegar a esse padrão. Isso foi revelado e a gente não consegue mais chegar a isso por causa justamente por causa do pecado. E então a gente não consegue chegar mais, é inalcançável. O sarrafo está muito alto e a gente não consegue chegar lá mais. Ok? Tudo bem até aqui? Certo? Mas e esse padrão, como que a gente pode, alguém pode te perguntar aí, como que a gente consegue chegar a esse padrão? Como que você se baseia nisso? As Escrituras o revelam. Deus revelou, está escrito lá. Aí as revelação que fulano, que beltrano, que cicrano, que o irmão, a irmã lá da igreja tal, ou até mesmo aqui na igreja pode acontecer, somos pecadores e às vezes a gente pode interpretar do nosso jeito e achar que está certo. Mas e a revelação que fulano falou a mim? Ele veio lá, me chamou de canto, Deus tem uma revelação para mim, que a gente já viu isso por aí. Tá, mas o que ela está falando tem base nas Escrituras? Não, então não é para a gente seguir, não é por aí. Não é isso que Deus colocou para a gente. Então, o padrão de Deus, a Bíblia revela. A vontade de Deus, no princípio, a Bíblia revela, não é nosso. A gente viu também que devemos buscar
ao máximo esse padrão. Mas como? A nosso jeito? Não. Olhando para as Escrituras, que é o caminho de Deus para o homem. Aqui tem uma colocação bem mais bonita do que talvez eu possa falar. Para saber como devemos viver, devemos ir para a revelação de Deus, e não para livros de teologia, teólogos, que assim interpretou a Bíblia durante toda a história. Não voltar para esses. Tem livros aí que falam de Deus, da vontade de Deus, mas é a interpretação do padrão de Deus. Então a gente tem que estar buscando ao máximo a revelação de Deus, ao modo de Deus, não ao nosso modo. Às vezes a gente tenta, a gente ou qualquer outra pessoa, né, todo mundo caído aí, tenta buscar o padrão de Deus e tenta interpretar para resolver o seu problema a seu modo, do seu jeito. Ah, mas eu creio assim. Mas não é eu creio assim. Você tem que ver como Deus fez. Então, buscar ao máximo o que Deus revelou, é isso, buscar o que Deus estabeleceu. Então, a gente tem que partir para lá o tempo todo. Tudo que a gente vai falar aqui é partindo para lá. O que foi estabelecido lá no Éden. A ideia que o José colocou aqui. O homem, quando ele começou a interpretar o padrão de Deus ao seu modo, ele começou a se distanciar do que foi falado lá no Éden. E ir para longe. E a gente viu ali que no que o Zé colocou ali, aquele slide, vai mudando a cor, que ali, quanto mais a cor vai mudando, vai ficando mais clara, quer dizer que a parte mais escura lá era o que foi revelado, era o puro, lá no início. Mas com o passar do tempo, a interpretações alheia se tornou algo bem turvo. E aí ninguém consegue mais ver como foi revelado. A única forma da gente ver é olhando para as Escrituras. A ordem de Deus para nós. Então não adianta interpretar de fulano, de beltrano e cicrano. É legal a gente olhar, a gente ler, mas sempre voltando. Até mesmo um livro, a gente estiver lendo um livro aí, fulano está definindo isso aqui, está defendendo isto aqui, mas será que é isso mesmo? E essa é a dúvida que tem que ficar na nossa cabeça. Será que é isso mesmo? Vamos ver como é que a Bíblia fala sobre isso aqui também? Então, eu acabo até sendo repetitivo, mas é justamente para que os irmãos gravem isso na cabeça. E, por favor, não leve a sua vida a seu modo. Leve a sua vida ao modo de Deus, ao que Deus estabeleceu para mim e para você. Quando a gente fala não leve, não é só a você. Isso também é colocado a nós. Porque primeiro a gente estudou, a gente procurou saber o que é. E a gente desafia os irmãos a também fazer isso. A ver o que é que Deus tem revelado sobre todas essas questões aí. Que a gente vai estar trabalhando. E daqui a pouco a gente vai estar trabalhando mais uma. Muito bom. Nós vamos agora ir para o primeiro tema dessas resoluções. E já adiantamos que não vamos terminar hoje, porque são muitas passagens bíblicas e o tema é muito importante para o restante. Então a gente sempre vai lembrar dessa resolução quando estivermos em outras resoluções, né? Pode passar. Essa primeira aula é sobre o que é a vida. O que é a vida? A vida humana. De onde vem a vida? Qual é o propósito dela? E como vivê-la na sua plenitude? Como experimentar essa experiência de vida da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é da maneira com que Deus estabeleceu no princípio. Uma das coisas que nós reparamos ao observar pessoas, se você parar um dia no centro da cidade e observar as pessoas, principalmente nessa época de Natal, né, querendo comprar presentes e aquela correria, parando em qualquer esquina para comprar um salgado, atravessando sem olhar para os lados, buzinando e xingando os outros dentro dos seus carros, crianças pedindo coisas, enfim.
E você vê pessoas diferentes vivendo a mesma dádiva, a vida, de maneiras diferentes, com hábitos diferentes, com posturas diferentes. E a nossa pergunta tem que ser não em relação às outras pessoas, mas em relação à nossa vida. Eu entendi o que é a vida? Ou simplesmente eu, como diz o poeta popular Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, então eu faço as coisas à medida que elas vão aparecendo. E às vezes eu nem penso muito, eu compro as coisas, eu entro em negócios e quando eu vejo, deu nisso aqui. Mas não planejei nada e as coisas foram acontecendo. Será que essa é uma postura sábia, prudente, bíblica? Será que é isso que Deus queria que fizéssemos? Então, essa nossa aula sobre a definição de vida vai nos ajudar não só a compreender quem nós somos, para que existimos, mas vai talvez provocar em nós algumas posturas, algumas mudanças. Talvez isso mude a sua alimentação. Você repare que precisa mudar hábitos, porque se você não fizer isso, não está vivendo a vida que Deus queria que vivesse. Talvez isso mude a sua rotina de exercícios, ou crie uma rotina de exercícios. Talvez isso mude a maneira com que você lida com frustrações, com fracasso. Talvez mude pensamentos que você tem a respeito do que é ter filhos, do que é o casamento, enfim. Isso vai afetar todas as áreas da vida, porque é uma resolução de vida. Tá bom? Então, deixem a mente focada nisso. É sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. A gente vai fazer o ping-pong, então agora não sei quem é o próximo a falar e vocês vão ter que decidir. Ok, pensando nessa questão de vida, e o Zé estava falando aí, as pessoas vivendo as suas vidas aí, né? E eu fiquei aqui pensando enquanto ele falava, eu acho que o que muda com certeza é a perspectiva. Cada um vive sua vida e vai para lá, vem para cá, sobe, desce. Bom, vai vivendo. Agora, a maneira como cada um encara é que muda tudo. Qual é a perspectiva, qual é o propósito? Né? A nossa ideia aqui é tentar responder algumas coisas, né, na nossa mente bem pequena, no nosso entendimento bem pequeno do tão grande Deus é. Né? A gente tem que entender o básico dela, que é qual é o propósito da gente nisso tudo, né? Nessa vida aí. E como a gente falou aí, o que muda é a perspectiva, né? A abordagem de cada um na vida aí. E tem algumas perguntas aqui como introdução que diz o seguinte: o que é? Já falou? Ah, ok. Eu acho que não prestei atenção. A definição então, pode ser? Definição, vamos lá. A vida humana é uma dádiva, isso a gente tem que entender. Que a vida humana ela é uma dádiva de Deus, é um presente, é algo que Deus deu pra gente. E não foi nada que a gente criou, até mesmo que a gente não tem capacidade nenhuma de criar uma vida. E o propósito é para que ela seja desfrutada com o máximo bem-estar possível, sobre a autoridade de Deus e também para a sua glória, né? Isso em Cristo, para ser desfrutada da melhor maneira, o máximo que pudermos. A nosso modo, mais uma vez, não. Em Cristo. Porque a ideia da vida foi estabelecida em Deus, Ele criou isso tudo, e para ser desfrutada ao máximo, né? E isso sobre a autoridade dEle. Cara, que legal. Então isso nos leva a pensar na aula que a gente já deu, sobre sempre estar voltando, né? A gente acaba pensando nisso e sempre vai esbarrar nisso, aquilo que a gente já tinha visto, sobre a ordem de Deus, viver a vida sobre a ótica de Deus, como Ele estabeleceu. Essa é a ideia, de sempre voltar lá no início, como foi estabelecido, como era lá no original. E a gente vai partir desse modo aí. Ok, então a definição o Gil já apresentou. Quem quiser tomar nota, nós vamos dividir ela em 4 pontos.
4 pontos. Então, há muitas definições sobre o que é vida, mas nós estamos propondo uma. A vida humana é uma dádiva para ser desfrutada com o máximo bem-estar possível, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória em Cristo. A vida é uma dádiva. A vida é uma dádiva. Segundo, para ser desfrutada com o máximo bem-estar possível. Terceiro, sob a autoridade de Deus e para a sua glória. E quarto, em Cristo. Vida é isso aí. É a definição que nós estamos apresentando hoje, é isso. A vida é uma dádiva de Deus para ser desfrutada com o máximo bem-estar possível, sob a autoridade de Deus e para a glória, sob a autoridade e para a glória de Deus em Cristo. Nós vamos ver alguns textos, Gênesis 1, 26 a 27. Quem vê esse? Carlinhos vê Gênesis 1, 26 a 27. 1 Samuel 2, 6. Quem lê 1 Samuel 2, 6? Pedro. Gênesis 2, 7. E Eclesiastes 12, de 6 a 7. Quem lê Gênesis 2, 7? Quem quer ler Gênesis 2, 7? Rayane? Opa! A senhora lê, então, Eclesiastes 12, de 6 a 7. Certo? Eclesiastes 12, de 6 a 7. Todo mundo achou? Carlinhos já achou? Manda bala. Gênesis 1, de 26 a 27, desculpa. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Joia. 1 Samuel 2, 6. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem dá. É Ele que manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Joia. Gênesis 2, 7. Som? Tá ligado isso aqui? Som? Aí? Paramos na Rayane, Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Joia. E senhora Ivone, Eclesiastes 12, de 6 a 7. Se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Joia. Então acho que ficou suficientemente claro nesses versos que vimos que Deus, ele é o autor da vida. A vida humana passou a existir de modo sobrenatural. Deus quis nos criar e Ele nos criou. Poderia não ter nos criado, mas Ele quis nos criar e Ele nos criou. E Ele nos deu vida. E a vida humana, nós vemos isso em Gênesis, quando Ele diz do pó da terra, também em Eclesiastes, quando fala do cordão de prata se rompe, o corpo volta à terra e o espírito volta para Deus, que ela é formada, composta por dois aspectos. Dois aspectos, não duas partes. Duas partes é dicotomia, é a ideia que Platão tinha de dicotomia, que o homem é formado por duas partes. Não, o homem ele tem dois aspectos, a vida humana tem
dois aspectos. Um aspecto material, o corpo, que Deus formou do pó da terra, e um aspecto espiritual, que é o fôlego de vida, que Ele soprou nesse corpo que Ele criou do pó da terra. Então, a vida humana é composta de dois aspectos, não de duas partes. Duas partes é a dicotomia platônica. Três partes é a tricotomia de Sócrates, corpo, alma, espírito. Não, a vida humana é uma coisa só. O que Deus fez na criação foi um ser só. E esse ser que Deus fez, ele é composto por duas partes. Por dois aspectos. É o vício, a linguagem nossa é essa. Então, a vida humana é composta por dois aspectos. Um aspecto material e um aspecto imaterial. Sem o aspecto imaterial, o que nós temos? Quando sai o aspecto imaterial, o que nós temos? Mais alto um pouquinho que ficou. Quem falou? Um cadáver. Um cadáver. E quando não temos a parte imaterial, a parte material, o que temos? Um fantasma, né? Um fantasma. Mas é por aí. Então é preciso ter as duas partes. O que Deus fez foi um ser só, um único, composto por dois aspectos, um aspecto material e um aspecto imaterial. Não dá para ser distinto, não dá para ser separado, não é? Então, quando romper o cordão de prata, que é o texto de Eclesiastes, e o corpo voltar à terra, o que nós teremos depois disso lá no céu? Um novo corpo. Deus nos dará um novo corpo glorificado, porque é preciso ter um corpo, não dá para ter um espírito vagando por aí, não. Esse corpo vai para a terra porque é pó e para o pó vai voltar. Mas Deus nos dará um novo corpo glorificado, que aí não mais voltará para o pó. Ficou claro essa parte? Alguém quer perguntar? Discordar? Corrigir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, senão eu vou passar para o Zé. Eu acho assim, esse novo povo somos nós, né? Estamos tendo anseio aí de estar buscando isso a cada dia, né? Estar sendo melhores a cada dia, em conhecer o Senhor, em conhecer as suas determinações a cada dia para a nossa vida, né? Sim, quando eu disse um novo corpo, eu me referi a onde repousa essa parte imaterial. Nós temos uma nova natureza depois da salvação e temos uma possibilidade de vivermos de um modo novo. Mas o corpo continua o mesmo. O corpo continua o mesmo. Eu continuo gostando de ficar na cama domingo de manhã. E aí eu tenho que fazer um esforço para estar aqui, para vir aqui para a igreja. Então, o meu corpo é o mesmo, mas agora eu tenho uma nova natureza e eu posso subjugar meu corpo a essa nova natureza. Na eternidade não terá isso, essa briga. Meu corpo quer ficar na cama, mas eu sei que devo ir para a igreja. Não, na eternidade não vai ter isso, vai estar tranquilo. Meu corpo vai ser glorificado, etc. e tal. Joia. Alguém mais? Como está escrito no início, que a vida é uma dádiva de Deus para ser desfrutada ao máximo possível, né? Desfrutada ao máximo, bem-estar possível. Nessa vida aqui que a gente está, a minha pergunta é essa, nessa vida aqui que a gente está, nesse corpo que vai virar um cadáver, qual é a possibilidade de termos uma vida desfrutada ao máximo, bem-estar possível? Vamos tentar responder essa pergunta. Não sei se vai cair para mim responder essa pergunta. Minha mãe não deveria fazer pergunta difícil para mim, né? Mas nós vamos tentar responder essa pergunta. Nós vamos por partes, como faz o Jack Stripador. Vamos ao pouquinho. E já nós vamos chegar nesse segundo ponto, que é desfrutar o máximo bem-estar possível. Bom, como é que é isso? Desfrutar o máximo bem-estar possível. Paulo fala isso em Filipenses, que anseia participar dos sofrimentos de Cristo. Bom, como é que eu desejo participar dos sofrimentos de Cristo e desfrutar do máximo bem-estar possível? Paulo diz assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro.
Bom, como é que eu quero morrer, e morrer é lucro, e antes de morrer eu quero desfrutar do máximo bem-estar possível e ao mesmo tempo participar do sofrimento de Cristo? Não sei, acho que vai ficar para o Zé responder essa pergunta, mas nós vamos tentar responder essa pergunta. A minha parte aqui nesse primeiro ponto é dizer o seguinte: a vida é um dom de Deus, é Deus que dá, é Deus que dá. Deus intentou e criou a vida humana. E essa vida humana é composta por dois aspectos, um aspecto material e um aspecto imaterial. Quando Deus sopra no cadáver que ele fez do pó da terra, o fôlego da vida, esse cadáver passou a ter ânimo, passou a movimentar-se. E isso a Bíblia chama de alma. Alma é um corpo em movimento. Um corpo em movimento por si só. Um corpo em movimento por si só. É uma alma. Então Deus criou um corpo e Deus deu ânimo para esse corpo quando Ele soprou nele o fôlego da vida. Esse corpo passou a mover-se por si só, porque Deus soprou nele o fôlego da vida. Então isso passou a ter ânimo, passou a ser uma alma. Alma é isso, um corpo em movimento. Alma é um corpo em movimento, sem filosofar muito. Legal? Mais alguém? Carlinhos, não faça pergunta difícil para mim, faz para o Zé. Não, na pergunta, eu vou colocar um ponto de vista aqui sobre Ótimo. Em cima disso, quando a gente tem que desfrutar, vou falar em relação a aqui na Terra, e o Gil falou sobre perspectiva. Eu creio que a gente tem uma perspectiva, a gente tem que pensar no resultado final. Igual agora, estou servindo a Deus, Jesus Cristo, eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e o meu resultado vai ser a glória. Eu tenho plena certeza disso. Olhando para o ponto material, já que você está falando de alma, corpo, fantasma, essas coisas e tal, acho que a gente tem que ter as perspectivas que a gente, aqui nessa terra, que a gente quer viver bem. A gente não pode ser hipócrita de, não vou querer isso, não vou querer aquilo, eu sirvo um Deus, né? Jesus viveu, Jesus andava ali, Jesus, né, dormia ao relento. Não, a gente também tem que ter a sã consciência que o cara quer uma casinha, quer viver bem, a verdade é essa. Hoje chegar em casa e fazer um churrasco, não sei se alguém vai fazer, não vamos ser hipócritas. Só que eu creio no que a gente, como cristão, como ser humano, e principalmente, vou deixar essa palavra principalmente aos homens, a gente tem uma perspectiva de querer o bem-estar para a nossa família. Isso é normal. Só que a gente tem que, às vezes, como é que eu posso falar? Às vezes sofrer um pouquinho antes para ter um resultado, perspectiva a ser, lá na frente, uma perspectiva legal. Tipo assim, eu tenho 40 anos agora. Eu tenho uma perspectiva de, quando eu tiver 60, isso é particular de ter umas 2 casinhas para alugar para não ficar dependendo dos outros. Isso eu tenho uma perspectiva. Eu não sei se vou alcançar esse resultado, entendeu? Mas a gente tem que trabalhar em cima disso que o Gil falou, de perspectiva, mas pensando no resultado. Agora, se a pessoa não tem perspectiva, não vai ter resultado. Depois não adianta se queixar, porque Deus é bem claro na palavra dele, que o sol está para o bom e para o ruim. O mesmo sol que faz a flor nascer, apodrece o esgoto. Então, a gente tem que ter os pés no chão e ter perspectiva, mas pensar no resultado. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mais? Aproveitando essa fala do irmão Carlinho, quando Jesus fala com os discípulos que era para eles saírem, ele orienta que não era para levar nada. E a nossa busca hoje em dia, como ele falou, lógico, ninguém é besta para viver no relento. Mas não falta um pouco de confiança no Senhor, essa corrida abusiva que a gente tem de querer, eu tenho uma casa, não, eu quero 2. Mas você não tem 2 famílias para morar em 2. Não, mas eu quero alugar, eu quero ter um dinheiro. Mas eu tenho um carro, não, eu quero 2. E sempre essa busca, eu tenho pensado que não é exagerada. Lógico, viver bem é uma coisa, mas essa busca exagerada que a gente adquire só cansaço e fadiga, e nos afasta de Deus, porque caixão não tem gaveta. Quando a pessoa morre, mal não pode nem escolher a roupa. E depois serve muitas vezes de briga para quem fica, que quer tomar conta.
Então, eu tenho pensado seriamente nisso. Qual é a minha busca mesmo? Será que eu posso ter uma vida legal e proporcionar uma vida legal para os meus filhos? E aí eles vão andar com as pernas dele, como os americanos incentivam os filhos a andar com as pernas deles, não na preocupação de adquirir bens para deixar para eles, ou fazer como Jesus fez. Viva o dia de hoje, na medida do possível, e agradece tudo que o Senhor deu. Então, fala sobre isso. Sim, a gente tem que ir por partes como faz o açougueiro. Americano do norte, porque eu também sou americano, do sul, né? Mas o comparativo é sempre com quem tem menos ou com quem tem mais. Então, o que tem uma casa só vai falar para o que tem duas casas, você tem demais, você só tem uma família porque você tem duas casas. Bom, mas o que tem uma só, ele tem muito mais do que quem não tem nenhuma, porque tem muita gente que não tem casa. E o cara fala assim, bom, eu também não tenho casa, eu vivo de favor. Bom, mas você pode ter uma bicicleta, tem muita gente que não tem bicicleta. Você pode ter mais uma muda de roupa, tem gente que não tem mais de uma muda de roupa. Eu não lembro agora, acho que no segundo ano do ensino médio, eu estudei com um rapaz, não vou falar o nome dele aqui, que eu esqueci, senão eu falaria, porque eu não sou baú para guardar segredo, eu falo mesmo. Um colega meu, esqueci o nome dele, se Juliana lembrar, pode falar para mim. Ele era super preconceituoso, racista, mas ele só usava uma peça de roupa. Não trocava, não sei porquê, era um porco. Mas ele só usava uma peça de roupa. Tem muita gente que só tem uma peça de roupa porque só tem mesmo, não tem outra. Então eu só tenho que ter uma peça de roupa, porque tem pessoas que não têm mais de uma. Bom, como é que eu vou fazer esse comparativo? Essa busca por uma vida melhor nesse mundo caído. Bom, como é que eu faço isso? Deus nos criou para viver aqui, para desfrutar o melhor dessa terra aqui, não lá. Senão Ele não teria nos colocado aqui. Quando Ele dá quando Ele dá um lugar definitivo para o povo de Israel, esse lugar mana o quê? Mana leite e mel. Esse lugar mana leite e mel. Ele não coloca o pessoal no deserto, não manda o pessoal para um deserto. Vocês vão comer lá nada, areia. Não, Deus manda o pessoal para um lugar que mana leite e mel. Mas nós vamos chegar lá, espero que cheguemos lá. Esse primeiro ponto, precisa ficar claro que a vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. E essa vida é composta por dois aspectos, um material e um imaterial. Quando esses dois aspectos se juntam, e nós vemos isso na narrativa do Gênesis, quando Deus sopra o fôlego de vida no cadáver que Ele criou, esse cadáver passa a ter ânimo, que nada mais é do que alma. Então a vida é um dom de Deus. Nós vamos chegar nessa parte do desfrutar do máximo bem-estar possível, e nas outras duas também. Nas outras duas também. Joia? A gente vai caminhar aqui, pensando nessa questão da vida e da criação. Alguém abre lá em Gênesis 1:28? Quem pode ler? Alguém? Senão eu mesmo leio aqui. Aqui, ó, Pedro. Eu os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no mar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ok. Ao criar a humanidade, Deus lhe conferiu a responsabilidade de gerar novas vidas, conferindo-lhe todo o necessário para a realização dessa tarefa. Ele fala ali no início do versículo: então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. A ideia de multiplicação é coisa que eu estou devendo, né? A gente está planejando aí para logo ter um bebê aí. Mas a tarefa do homem é subjugar e multiplicar na terra. A ideia de continuar a vida. E fala também sobre subjugar. E tudo que for colocado ali, os animais, os peixes, servirá de alimento. E você vai subjugar sobre ele, vai dominar sobre eles. Então Deus já dá tarefas ao homem, de continuar essa ideia de vida, de frutificação, né, de se multiplicar. Porque foi a ordem de Deus. Continuar o fluxo aí.
Então, a ideia do texto é que Deus não poderia ter dado uma ordem para o homem que ele não fosse capaz de cumprir. A ideia de subjugar não é o tema dessa aula, a gente vai falar sobre isso sobre família, mas uma ordem clara de Deus é que eles tenham filhos. Então, essa expressão, frutificai e multiplicai, essas duas expressões são traduzidas por tenham filhos, né? Tenham muitos filhos. Se Deus manda que eles tenham filhos, quer dizer que eles são capazes de ter filhos. São capazes. No princípio, não haveria ventre estéril. No princípio, não haveria um homem que não consegue ter filhos, apesar de sua esposa ter um ventre fértil. No princípio, todos os homens e mulheres seriam capazes de ter filhos a qualquer momento que tivessem relações. Esse era o plano de Deus. E por trás de tudo está o sexo, né? O texto, a primeira ordem da Bíblia, não sei se você já reparou isso, é Deus dizendo, façam sexo. Porque como é que eles vão ter filhos? Vão ter que ter relações sexuais. Ele está falando com um casal que ele acabou de criar, que está ali junto em casamento. Mas a ênfase aqui eles são capazes de ter filhos. Deus dá a plena capacidade. O que a gente poderia traduzir isso da seguinte maneira: o que está acontecendo é que Deus está criando um sistema que naturalmente irá gerar novas vidas. Quem criou todas as coisas até agora em Gênesis é Deus. Ele diz e as coisas acontecem. Ele disse para os peixes no mar, para as aves do céu, se multiplicarem. O que eles fazem muito bem, né? Inseto se multiplica a rodo. Peixe, nem se diga, né? Então, Deus já tinha dito isso para os animais, principalmente do céu e do mar. E agora ele diz para o homem, vocês também vão ser capazes de continuar criando. Eu paro por aqui. No sentido de que no 7º dia Deus já tinha encerrado toda a obra e ele criou todo um sistema que vai se reproduzir naturalmente. Os peixes vão se reproduzir, as aves vão se reproduzir, os animais vão se reproduzir na terra e o homem vai se reproduzir. Então, homem e mulher terão novos filhos e esses filhos vão ter outros filhos até que encham a terra. E quando essa vida se inicia? Há várias teorias, há várias filosofias, livros de ética ou bioética cristã tentam traçar uma linha, mas nós, além de olharmos para todo o testemunho da ciência, que não é exata, ela tenta ser, mas algo que é descoberto hoje, talvez daqui um mês ou um ano, uma década, se descobre um novo elemento e tudo aquilo que foi dito lá atrás é perdido, né? Um bom exemplo é o uso da máscara, né? Quando começou a pandemia, a OMS diz, não usa máscara. E a gente não usou. E aí dá alguns meses, usa máscara. Só aquela própria mesmo, cheia de revestimento e tal. Nem todo mundo tem. Deu um tempo, usa máscara. Aquelas mais simples, compradas, não tinha mais. Pode fazer a máscara. E agora, não é bom o uso da máscara. Porque produz outros efeitos no corpo, né, de ficar respirando esse ar que não deveríamos estar respirando, que estamos exalando, né? Então assim, o que é a ciência? Quem diz o que é certo? A ciência tenta, ela tenta. Os cientistas tentam, a ciência não é uma entidade, né, não é uma pessoa. Os cientistas tentam, com uso científico, método científico, chegar a conclusões. Mas se não tem todos os fatos, as conclusões podem ser equivocadas. Então para onde nós vamos? Vamos olhar para aquele que é o sábio e olhar para o testemunho de Deus e o que ele diz sobre a origem da vida. Quando é que uma vida se inicia? Há várias propostas. Tem gente que diz que quando o casal está tendo relações sexuais, Deus cria uma alma do nada e joga lá, e agora ali tem uma criança. Outros dizem que Deus já criou todas as almas, já estão todas num reservatório, não sei aonde, lá no céu. E ele só fica esperando a hora que um casal tem relações e ele pega a alma. Ou você, vem aqui você, joga lá. Então todas as almas já estão feitas desde o Éden. Todas essas são teorias, nada disso é bíblico. O que é bíblico? Vamos olhar para os textos. Talvez a gente não vai terminar essa aula hoje. Vamos terminar a aula e não ter terminado esse tópico, porque tem muito texto. Vamos aos poucos, tá? Igual o açougueiro.
Então, às vezes, a gente ouve aqui na igreja, na hora que o irmão fala para a gente ouve e só ouve. E às vezes o irmão está pedindo assim que quer ter um filho para ver se é da vontade de Deus que ele tenha filho. Então a gente pede para que Deus revele para ele que seja da vontade de Deus ou não que ele tenha filhos, afinal é isso que o nosso irmão está pedindo. Mas essa é uma pergunta que não faz o menor sentido. O menor sentido. Todo crente deveria saber que a vontade de Deus é que ele tenha filhos. Todo crente deveria saber que a vontade de Deus é que ele tenha filhos. Aí os irmãos falam assim, vamos ver se é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus que eu não tenha filho. Bom, como se é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus que você tenha filhos? Deus já disse que é para você ter filhos. Quando ele fez lá o primeiro homem e a primeira mulher, ele já disse que era para ter filhos. Como é que eu vou perguntar agora para Deus se é da vontade de Deus que eu tenha filhos ou não tenha filho? Não, sabe? Não cabe. Então, quando a gente ouve o irmão fazendo esse tipo de pergunta, a gente ouve. Não vai querer dar um sermão para o irmão na hora, né? Mas é uma pergunta que não faz o menor sentido, pelo menos. Não faz. Estamos olhando para o princípio. No princípio, Deus diz para o homem que tem todas as condições de ter tantos filhos quanto quiser e puder, porque o jardim vai ser expandido. Ele vai cultivar e guardar, e haverá espaço para todos naquela terra ideal para que isso aconteça. E após a queda? Aí nós temos tudo aquilo que é chamado de fenômeno. Coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem por causa do pecado. Alguns, infertilidade. Um ou os dois são inférteis. E aí, como que faz? Não era para ser assim, mas é. A gente não vai falar sobre isso agora. A gente só vai falar sobre esses fenômenos após a explicação toda da definição. Porque talvez tem coisas que vão explicar o fenômeno, mas ainda estão na nossa definição e que vai ser dito até o final. E se você levanta a mão e fala, mas e quando isso acontece? Espera o final da definição. Talvez a própria definição responda. A própria definição responda. Infertilidade é um caso. Um outro caso é incapacidade financeira. Incapacidade cognitiva. Então as pessoas talvez possam ter recursos financeiros, mas não têm maturidade, não têm sabedoria, ou têm tudo o que precisam, mas são pessoas vis, hostis, malignas, que querem ter filhos apenas para espancá-los, torturá-los, vendê-los. A gente sabe que isso também acontece. Tudo isso não devia estar no princípio. Então nós estamos olhando para o princípio. As coisas que acontecem depois da queda são fenômenos, são circunstâncias que não deveriam acontecer, mas acontecem, a gente reconhece isso. E após olhar para tudo o que está no princípio, a gente tenta lidar com essas coisas. Porque se a gente tentar começar com essas coisas, vira uma terra sem lei. Porque vai ficar no eu acho, eu penso, o fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, porque nós não definimos. Precisamos definir o que é vida. Vida é isso. Entendeu? Entendi. Então, a partir dessa definição, a gente lida com esses fenômenos. Certo? O ideal de Deus é que todo casal casado tivesse filhos. E essa é a vontade de Deus. Desde o princípio é a vontade de Deus até hoje. Mas há situações que impossibilitam, são fenômenos. Nós temos de lidar com eles olhando para o princípio. Deus quer que vocês tenham filhos. Deus quer que vocês tenham filhos, perdão. Deus quer que vocês tenham filhos. Não conseguimos, não dá, tem isso aqui, tem aquilo, tá. Mas tenta ao máximo olhar para o padrão. Certo? Então, eu sei que provavelmente estão surgindo várias dúvidas. Se são dúvidas sobre fenômenos, esperem. Orem para que você possa estar na próxima EBD. A gente não vai conseguir terminar hoje, não vai conseguir terminar talvez semana que vem. Mas uma hora nós terminamos. E quando terminarmos, os fenômenos vão ficar muito mais claros. Tá, então já resolveu. Por exemplo, aborto. Até quando podemos fazer o aborto, se é que podemos? É possível? Quando é que tem uma vida ali? Era o que eu ia entrar aqui, não vai dar tempo, a gente já vai encerrar aqui. Quando é que começou a vida? Se você tem uma dúvida sobre aborto, na hora em que nós falarmos sobre quando começa a vida, que ainda é esse primeiro tópico, vai responder a pergunta do aborto.
Porque a Bíblia mostra quando começa a vida. E se você é alguém submisso à Escritura, não tem condições de você ir contra aquilo que Deus ordenou, que é a vida. Mas a própria definição vai responder isso. Tudo bem? Eu sei que está surgindo um monte de perguntas. Anote essas perguntas, porque você pode esquecer. Anote, deixe guardadinha. Traga elas. Nenhuma pergunta é uma pergunta que a gente não quer ouvir. Todas são bem-vindas. Mesmo que a gente não tenha resposta. Talvez a gente só vai falar, é a minha pergunta também. Eu também tenho essa dúvida. Tá? Mas é isso que a gente queria falar. Não dá para tratar tudo agora. E fenômenos são incontáveis também, né? A gente pensar numa lista de 10, talvez alguém pense, não, tem mais 5 fenômenos aqui, tem mais 10, e a gente vai ficar só lidando com problemas sem ter respostas. Vamos para o princípio. Tendo o princípio, cada um tem a capacidade de lidar com os fenômenos, se entender o que a Escritura diz sobre aquele assunto. Né? Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta do que já falamos? Se não, encerramos. Alguém? Joia. Então, domingo que vem. Opa. Vamos orar para a gente poder ir almoçar. Deus, nosso Pai bendito, obrigado por essa manhã tão bela. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos como igreja e mais uma vez invocarmos o Teu nome. Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor também nos deu de participarmos da mesa do Senhor. Quero lamentar diante do Senhor o fato de não podermos ter todos aqui, todos os teus aqui da Igreja do Imperial não estarem. Nós lamentamos por essa circunstância em que vivemos, pela pandemia. E suplicamos ao Senhor, porque só o Senhor é capaz de reverter toda essa situação. Que o Senhor nos livre desse mal que nos assola. Que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão doentes e das que estão para perder suas vidas. Que o Senhor repreenda todo esse mal sobre a criação que é tua e que deveria viver para a glória do Senhor. Deus, que o dia de hoje, apesar das circunstâncias, seja inteiramente consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Ofertamos a nossa vida a Ti no dia de hoje em especial. Queremos celebrar, apesar do mal à nossa volta, celebrar a vida, o dom da vida, a graça que o Senhor nos dá de vivermos dia após dia e de podermos caminhar na direção do Senhor. Recebe o que aqui fizemos e o que ainda vamos fazer no dia de hoje como culto ao Senhor. Obrigado pela mesa farta que teremos daqui a pouco. Que o Senhor tenha de misericórdia das pessoas que não têm o que comer. Assim eu oro em nome de Cristo e para a tua glória. Amém.